Bom dia, saúde a todos capazes do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura dando sequência ao livro de Atos. Agora vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3, esse capítulo ele tem 26 versículos. Então vamos fazer uma leitura bem rápida. Pequena explicação da Bíblia de Estudo, nova tradução para a linguagem de hoje. A cura de um coxo. A cura de um coxo. Na pequena introdução, pelo poder do nome de Jesus, Pedro cura um homem coxo e depois, no pátio do templo, anuncia com poder a mensagem da salvação. Versículo 11 e 26. Capítulo 11, 26. Ele está indicando aqui o capítulo 11 e 26. Vamos só dar uma olhada. 11 e 26. Aqui. Quando encontrou, ele levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. 11 e 26, fizemos a leitura do 11 e 26. Né? Amém, então. Beleza, vamos dar sequência. Certa tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a adoração das 3 horas. Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Mensagem de Pedro no templo. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a adoração das 3 horas.
Estava ali estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, portão famoso, formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. Eles olharam firmemente para ele e disse: Olhe para nós. O homem olhou, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou em pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firme para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse o criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunha disso. Nós somos testemunha disso. Foi o poder do poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou o homem em frente de vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e seus líderes
fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isso é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas, pois Moisés disse no meio de vocês: o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam tudo o que ele lhe disser. Aquele que aquele que não obedecer será separado do povo e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias. As promessas que Deus fez no meio de seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admirados e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da dedicação da nossa dedicação a Deus? O Deus do nosso antepassado, o Deus do nosso antepassado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e rejeitaram diante de Pilatos, quando ele resolveu soltá-los. Vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem. Em frente a todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus. Foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer.
Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha que sofrer. Portanto, arrependem-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venha do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros e profetas, pois Moisés disse: No meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Pois Moisés disse: No meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam tudo o que ele disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os seus profetas que vieram depois deles falaram a respeito desses dias. A promessa de Deus fez por meio de seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez e os seus antepassados, quando disse para Abraão, por meio de seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone seus pecados. Então foi lido o capítulo 3 de, de Atos, e esse capítulo 3 de Atos vai ser muito importante para a nossa próxima lição. A lição número 1. Lição de número 3, que ela vai cobrar o Atos do capítulo 11 ao capítulo 19. Amém? Então, a leitura apenas de Atos 3. Finalizando aí, e desejo a todos a paz do Senhor Jesus, tá bem? Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.